Bom, para você que está assistindo esse vídeo, eu desejo que Deus venha derramar sobre a sua vida uma chuva de bênçãos. Eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre o Natal, sobre o verdadeiro sentido do Natal. Natal, que é comemorado no dia 25 de dezembro, todos nós sabemos disso, que todos comemoram o nascimento de Jesus Cristo. Mas quando a gente vai para as Escrituras Sagradas, a gente lê de Gênesis até Apocalipse e a gente não acha nenhum versículo sequer dizendo que Jesus Cristo nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. Essa data ela foi estipulada no ano de 350 pelo Papa Júlio I. Foi escolhida uma data, mas independente se foi no dia 25 de dezembro, se foi em outros meses, mas nós sabemos e temos a plena convicção que Jesus Cristo, ele nasceu. E quando nós falamos de Natal, o que vem na nossa mente em primeiro lugar? O que a gente pensa, A gente lembra dos presentes, Papai Noel, dos banquetes, Muitos nessa data vão aí farrear, se alcoolizar, usar drogas, vão para as farras, enfim, cada um de nós fazemos aquilo que a gente acha que é o certo. Mas voltando aqui para o assunto que nós estaremos falando sobre o real sentido do Natal. Eu vou estar lendo um texto aqui que se encontra no Evangelho de Mateus 1, versículo 21, que diz assim: Ela dará à luz a um filho e colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Está falando aqui de Maria, que ela ia dar à luz a um filho e colocaria o nome dele de Jesus, que ele ia salvar a humanidade dos seus pecados. O mais importante para nós não é simplesmente o nascimento de Jesus Cristo, e sim a sua morte. Porque através da sua morte, ele nos concede a oportunidade de continuarmos a vivendo a nossa vida de uma forma diferente. Estamos no mundo, mas não pertencemos a esse sistema mundano. Sabemos que um dia Jesus Cristo ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Mas, Wagner, o que você quer falar sobre isso? O que eu quero dizer é o seguinte, é que o nome Jesus, ele tem um peso muito grande nas nossas vidas, a qual que nós devemos parar e pensar um pouco na grandiosidade do significado do nome Jesus Cristo. Ele morreu simplesmente por nós, nos amou, não éramos merecedores da sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia, mas mesmo assim ele decidiu nos amar, enviar seu filho para morrer por nós. Mas o que está faltando na humanidade é deixar que Jesus Cristo venha verdadeiramente nascer aqui, no nosso coração, na nossa vida. E é isso que Jesus Cristo quer. Natal vai muito além de comemoração, de festas, de banquetes. Natal nos faz lembrar o nascimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que morreu por todos nós. Mas esse mesmo Jesus, uma certa feita, ele estava numa situação onde
a multidão estava com fome, ele ali alimentou essa multidão. Jesus ali fez mais um milagre, alimentou aquela multidão, e depois Jesus ele começa a ministrar a palavra de Deus. Ali ele começa a dar um sermão. E aos poucos, aquela multidão foi se dissipando, foram indo embora, né? Foram indo embora. E Pedro, discípulo de Jesus, chega para Jesus e fala assim: Jesus, esse teu discurso está muito duro. Olha a multidão ela tá indo embora. E Jesus Cristo volta-se para Pedro e diz assim: Pedro, você quer ir também? Você pode ir, esteja à vontade. Aí Pedro volta-se para Jesus e disse: Senhor, para quem nós iremos? Que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Uma vez Jesus Cristo falou assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Será que pelo fato de comemorarmos o Natal, dizermos que estamos felizes pelo nascimento de Jesus, é o suficiente para ele? O que adianta uma grande quantidade de pessoas, nações, comemorando esta data, mas que não tem esse Jesus Cristo vivo aqui dentro? O que adianta? Fica essa pergunta no ar. Jesus Cristo requer de nós, amado, obediência. Obediência à sua palavra. E Deus ele sempre vai enviar alguém para falar do amor dele. Jesus Cristo, uma certa feita, ele falou assim, e este evangelho será pregado em todas as nações. E quando todas as nações ouvir falar desse Salvador, desse Jesus Cristo, virá o fim. E que fim é esse? Está lá em Apocalipse, onde diz que aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida. O que é perseverar? O que é a coroa da vida? Perseverar é permanecer nos ensinamentos de Cristo Jesus. E o que é a coroa da vida? A coroa da vida representa a vida eterna. Então, amado, se você ainda não entregou a sua vida para esse Jesus, eu te convido a você se derramar aos pés desse Jesus. Não é Maria, não é Pedro, não é Tiago, não é João, nenhum desses. Não é Paulo. Por mais que eles estejam feito alguma coisa, não. A salvação só vem de apenas um: Jesus Cristo. Ele é quem pode nos salvar. Então, amado, medite nesta palavra e que Deus possa estar falando melhor ao seu coração.